Hoje nós vamos falar de um texto aqui. Algumas semanas atrás eu dei um estudo sobre o Salmo 22, 23 e 24, onde o Salmo 22 falava do servo sofredor, o 23 do pastor e o 24 do rei. Muito bem. O Salmo 22, ele contém uma palavra, mas muito fantástica, que a gente lê nas traduções e tal, que a gente passa batido sobre isso. E quando eu fiz esse estudo, eu acabei, a gente procura um pouco mais tal, e eu peguei essa palavra no hebraico. E ela tem um significado muito interessante, muito interessante. Então hoje a gente vai falar, na realidade, de duas coisas. Uma curiosidade tremenda, mas que essa curiosidade aponta para uma coisa fantástica, um entendimento perfeito. Essa Bíblia, a nossa Bíblia é maravilhosa, né? Deus é maravilhoso. Ele deixou as coisas, às vezes, meio que em mistério, mas você tem que descobrir, né? Eu estou tentando ver se eu faço um curso de hebraico, alguma coisa assim, mas a gente vai com livros e dicionários e traduções interlineares, a gente chega lá, né? Mas a gente vai falar um pouco dessa curiosidade que aponta para uma coisa maravilhosa. Eu vou ler esse texto para vocês, tá em Salmo 22, né? Salmo 22, versículos 6 e 7. Ela diz assim, ó, mas eu sou um verme e não um homem, alvo de zombaria dos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, movem os lábios e balançam a cabeça, dizendo, desce da cruz, tal. Jesus, no começo desse salmo, ele fala assim, ó, Deus meu, por que me desamparastes? Porque estás longe de dar-me livramento, longe das palavras do meu clamor. A gente está falando aqui de salmo. Isso lá no Velho Testamento. Jesus, isso aqui aconteceu 700, 800 anos antes da crucificação de Jesus, se não mais. Mas são profecias que foram cumpridas maravilhosamente na risca, né? E Jesus usa essas palavras aqui quando ele está na cruz, porque ele sabe o peso que ele vai ter que carregar dos nossos pecados. Mas não é isso que a gente vai falar aqui. A gente vai falar aqui sobre isso que ele fala. Mas eu sou um verme e não um homem. A gente vai falar desse verme. Você lê aqui verme. Essa palavra em hebraico quer dizer, desculpa se aqueles que conhecem hebraico, ou se tem algum hebreu aí que esteja me ouvindo, desculpa a pronúncia, né? Mas esse verme ele tem um nome, é um inseto, um verme, chama tolahat, tolahat, se pronuncia, né? Esse é o nome desse verme. Esse verme ele tem um nome científico que é Kermes vermiliio. Como é que ele funciona? A fêmea, olha só que interessante demais isso. A fêmea sobe numa árvore, normalmente um carvalho. Então já vai vendo aqui, já vai vendo as semelhanças, para onde está apontando. Sobe numa árvore e se fixa ali permanentemente. Aí, ela estando fixa permanentemente, ela cria uma couraça muito forte, porque ela ali para proteger os ovos que ela liberou. E quando esses ovos eclodem, né, que nascem os filhotes, ela morre para dar vida aos filhos dela. E eles se alimentam do corpo dela. E ele se alimentando do corpo dela, sai um líquido vermelho, chamado carmesim. A Bíblia fala muito em carmesim porque eles usavam essa tinta desse inseto para fazer tecido e era caríssimo, caríssimo. Púrpura, a Bíblia fala em vários lugares, quando em Isaías fala de escarlata, né, que é traduzido como carmesim, quando Moisés foi construir o tabernáculo, Deus ele fala que a cortina que separa
o santo lugar do Santo dos Santos, e a carmesim também, que era um vermelho, devia ser um vermelho maravilhoso, por isso que o verme, em certo, é chamado Kermes vermelho. Então vocês viram a semelhança, que interessante? Sobe no carvalho, madeira, cruz, Jesus crucificado. Ela morre para dar vida aos filhos, que Jesus morreu para dar vida para nós. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele morreu para aqueles que creem que quem deveria estar naquela cruz lá era nós, era eu, era você. Ele morreu por nós, né? E o que? O sangue dele que foi derramado, enquanto os filhotes se alimentavam do corpo dela, esse sangue é o sangue de Jesus que nos dá a redenção, a substituição. Essa é a obra redentora de Cristo. Ele morreu para quê? Para nos substituir. Interessantíssimo. Bom, eu achei isso uma coisa fantástica. É uma palavrinha que está lá em hebraico, que, né, que aí você vai ver, mas é aquele verme, aí você vai procurar, vai ver o que acontece com ele, e tem toda essa história aí, esse procedimento que esse inseto faz para gerar vida. E o que a gente aprende com isso, então? Por que é tão significativo esse tolaat, a tolaat, né? Eu sou verme, não homem, né? Então, assim, a gente vê Jesus, ele estava totalmente fragilizado naquela cruz. Desprezo absoluto, porque quando ele foi crucificado, as pessoas zombavam dele, meneavam para mim, você que diz que é salva-te a ti mesmo, desce da cruz para a gente crer. Desprezado, absolutamente desprezado. E aí o que acontece? É um sacrifício que gera a vida, né? É aquele derramamento de sangue que ele fez para nos purificar dos pecados. Não é nem purificar, para tirar os nossos pecados. Os pecados passados, os atuais e os futuros. Né? Ele morreu por isso, por nós, né? Então você tem uma conexão espiritual muito grande aqui. Quando ele fala do verme, ele está falando de humilhação, de desprezo. Ele foi humilhado, ele foi desprezado. Cuspiram no rosto dele, deram bofetadas nele, no Deus Criador do universo. Foi assim que aconteceu na crucificação, né? Tiravam, você viu os ladrões, um dos ladrões foi aceito no paraíso. Jesus salvou ele, mas o outro, oh, você está aqui igual a gente, desce da cruz, salva-te a ti e a nós também. E aí o outro ladrão deu uma dura nele, falou, pô, você está reclamando, a gente está aqui porque a gente fez coisa errada, mas este não fez nada, ele é justo e tal, tal. E aí que ele fala para Jesus, Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o verbo significa isso, humilhação, desprezo, né? Uma coisa assim, que as pessoas meneavam a cabeça e falavam assim, "Eita, falou aí, mas agora está pregado na cruz." E o carmesim, aquele sangue derramado, o que significa isso, esse sangue, né? Quer dizer, não era um sangue do bichinho, era uma tinta que ele solta, assim como o povo, a lula tem uma tinta, né? Significa o que? O sangue, o sacrifício, a redenção que Jesus nos traz. Percebe o significado? Uma coisa aponta para a outra. Eu achei isso fantástico, né? Então hoje o estudo é bem rápido, a gente vai acabar já concluindo, né, que o verme não é apenas algo significante, insignificante. Ele carrega, ele simboliza, ele aponta para quê? Para alguém que foi reduzido ao extremo da humanidade. Não sei como ele suportou tanta dor antes da crucificação, ele foi judiado, ele suportou muita malvadeza, apanhou muito. Ele foi levado reduzido assim ao pó mesmo, né? Que mais? Que se entregou totalmente, a fêmea se entrega totalmente, ela dá a vida dela para os filhotes nascerem. Ela se calcifica naquela madeira, naquele tronco da árvore, para dar vida para os filhotes.
E é assim que Cristo morreu lá para dar vida para nós. E que mais? E o sofrimento dela, eu imagino que ela deve sofrer, não sei, assim como Deus, ele gerou valor. Que valor que ele gerou para nós? Ele gerou vida, ele gerou redenção, ele gerou vida eterna. A obra que fez com que nós não perecêssemos no inferno. Quando eu falo nós, veja bem, é aquele que crê, não é todo mundo. A Bíblia, em inúmeras, sempre que eu posso, que eu leio um texto, eu menciono isso, eu abro um parênteses dizendo: olha, a salvação veio para todos, porém muitos serão salvos. Não são todos. Se você pensa que vai acabar em pizza, você pode pintar e bordar e fazer o que você quiser, e de vez em quando fazer uma obrazinha ali, e falar, pô, agora eu estou bem com Deus. Não. Você só vai estar em paz com Deus, você só vai estar reconciliado com Ele o dia que você reconhecer isso aqui, que o sangue dele reconciliou você com Deus, o sangue dele te purificou dos pecados, o sangue dele te deu a vida eterna. Tá bom, gente? Então, eu não sei, eu achei isso aqui muito, muito legal, muito curioso e tem uma explicação, um apontamento espiritual muito intenso. Eu espero que vocês tenham gostado e que pensem nisso nessa semana, vão pensando nisso. Por que que Deus faz uma coisa dessa, né? Uma coisa tão legal, deixou uma coisinha ali, uma palavrinha pequenininha em hebraico, acho que tem 4 letras, tem essa palavrinha aí, verme, e tem um significado tão grande. E é no nome do nosso Senhor Jesus Cristo que eu peço que todos vocês que me ouvem possam escutar, assimilar, considerar e decidir com tudo aquilo que a gente vem aprendendo por aqui. E é no nome dele que eu peço todas essas coisas. Amém, Senhor.